Meu nome é Salomão Alves e estou propondo por meio desse canal uma forma simples de entender economia. Então, comece a analisar a ideia. A economia política ela está presente em nossa vida todos os dias e, olha, veja bem, tá? Todos os dias e o dia todo, tá? E nem sabemos disso. Às vezes passamos, batido, ou seja, estamos fazendo economia, vivendo economia e não sabemos. Tem várias maneiras que nós iremos comentar aqui, que você vai encontrar nesse momento aquilo que você está fazendo. Pô, eu não sabia que fazia economia. Tá? Então você saberá que estará fazendo economia sim. Ok? Como ela é simples, como ela está inserida no nosso dia a dia. Por isso é importante limpar a mente para compreendê-la. Agora, de que maneira limpar a mente? Primeira sugestão, tá? É aceitando que somos limitados. Não sabemos tudo, tá? A coisa que achamos que é verdade, que na realidade não é. Segundo, não alimentando o ódio. Por que estou dizendo isso? Primeiramente porque nós estamos vivendo num processo político complicado e que muitos não aceitam o que a ação ou, digamos, uma decisão que alguém tomou para a sociedade. E aquilo começa, por não estar com mente limpa, a ficar cego, a não enxergar a importância daquela decisão. Então é por isso não alimentar ódio daquela pessoa que você não goste. Driblar a ignorância, tá? Então, veja bem que é uma grande diferença de estupidez para ignorante. Tá? O estúpido é grosso, é aquele que te trata mal, que fala com rispidez. Ignorante é aquele que não tem e nem se preocupa em ter conhecimento. Então o nível de conhecimento do mundo que vive é muito baixo, muito pequeno. Então nós temos esse papel, esse trabalho, esse exercício que iremos fazer com essas três coisas. Ok? E assim vamos começar nossa primeira análise. O início ou a origem da palavra economia. Então ela é oriundo do grego oikos, que significa casa, e do grego monos, que significa administração da casa. Isso tudo significa governo da casa, administração doméstica, que hoje é diferente da análise que se faz. A economia ela ultrapassou a esfera da vida doméstica. Em 1615, Atuan, em seu tratado de economia, acrescentou o nome qualitativo, política, muito importante, levar em conta a ideia justamente dessa palavra. Tá? E com tudo isso fez com que ampliasse o conceito de economia. Como? Ampliar como? Bem, conforme foi dito, economia deixa de ser uma administração doméstica e passa a ser uma administração social, com abrangência principalmente do descobrimento marítimo e o advento do Estado moderno. Isso ganha força. Então perceba que a economia ela tem um vínculo à política ou à arte de governar. Agora, por que um vínculo e por que ela não estou dizendo que ela é política? Porque economia não é política. A economia política é diferente da ciência política. E é isso que vamos ver agora. Primeiramente, a economia assume a afeição de ciência autônoma a partir da obra de dois economistas clássicos. O primeiro, conhecido como Quesnay,
e o segundo como Adam Smith, ambos importantes para fazer essa distinção, tá? Então, com o advento do totalitarismo, o que é o totalitarismo? Bem, é um governo autocrático, que as pessoas não têm liberdade. Você vê, mas não pode falar. Então, a expressão, é claro, a expressão individual não é livre, tá? Muito parecido com algumas situações que a gente, né, consegue verificar hoje em dia. A economia volta a representar em alguns países o papel de simples instrumento de ideologia política. Então veja bem, muitos utilizavam, né, no início do século XX, a economia como instrumento para criar ideias políticas, ou seja, utilizar essa ferramenta, né, para prometer à sociedade algumas vantagens. Então, observe que, com isso, a economia política somada às ciências sociais mostra que ela está relacionada com a necessidade e a aspiração do homem. Que tudo isso somado faz com que sofra influência inevitável das concepções filosóficas. Tá? Então, surge aí perguntas, ideias, né, a respeito da questão da ciência política e da economia política. Com isso, surgem também algumas definições para entendermos melhor. Segundo o economista clássico Jean-Baptiste, a ciência que tem por objetivo o conhecimento das leis que presidem a formação, à distribuição e ao consumo das riquezas. Segundo Alfred Marshall, a economia examina parte da atividade individual e social essencialmente consagrada a atingir e utilizar as condições materiais do bem-estar. Então, observe que tudo está voltado para o partilhamento da riqueza, daquilo que é ofertado pela natureza, tá? Então, a economia política tem por objetivo somente as relações dos homens em sociedade, que conduzem à satisfação de suas necessidades ao bem-estar e que dependem da posse de objetos materiais. Tá? Então, esse é o conceito que fecha justamente a ideia da economia, segundo Charles, né? Gide ou Guide, como alguns chamam. Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os objetos materiais, né, ele está ofertado a todos e que esse objeto material tem que ser compartilhado com a sociedade. A ciência política já dá uma outra ênfase. Os grandes pensadores ou sistematizadores do pensamento político foram Platão e Aristóteles. Eles entendiam a política referente ao estudo da polis, o estudo da sociedade, a estrutura dessa polis, as instituições, a constituição dessa polis. É de Aristóteles a ideia de que a política é a ciência maior ou a mais importante, não podemos deixar de ressaltar, do seu tempo. Preocupado com um governo capaz de garantir o bem-estar geral, o bom governo da sociedade, somado com outro conceito, de modo geral, podemos dizer que a sociedade política é a teoria e a prática da política e a descrição e análise dos sistemas políticos, das organizações e dos processos políticos e do comportamento político. Observe que a ciência política, ela tem uma ideia mais de gestão, uma ideia mais administrativa da sociedade. Você entendeu como é simples estudar economia? Então, de início, você já sabe
a diferença entre economia e ciência política. Até um outro momento e um abraço a todos.